solução do problema, não é o que eu espero. A minha fala aqui é o seguinte: para que nós tenhamos a inteligência de identificar o problema de maneira correta e acionar as alavancas para solucioná-lo, o empresariado não tem que vir aqui nos Estados Unidos. Me desculpe, né? Até colegas de partido estão fazendo uma delegação para vir aqui junto com parlamentares do PT. Não vão conseguir resolver nada. A nossa embaixadora não é recebida aqui, o Alckmin não tem interlocução aqui. E eu adianto para vocês, não haverá recuo, porque para que ocorra uma mesa de negociação, o Brasil tem que dar um primeiro passo naqueles pontos da carta do Trump. E aí a minha sugestão é, deixem o Congresso votar a anistia. Se quiserem sacrificar o país inteiro para, né, achando que vale a pena deixar a senhora Iracina Gás, a da Gilza, né, e vários outros na cadeia para talvez morrerem igual Clezão, se acharem que isso vale a pena, paciência, né? Não serei eu que vou cooperar com esse regime e dar ali um apoio para que o país continue pagando altos impostos para sustentar as viagens do Lula, né, a interferência do Lula no judiciário da Argentina, pedindo Cristina livre, a interferência do Lula que mandou um avião da FAB pegar uma corrupta condenada no Peru, né, a ex-primeira-dama Nadine, e trazer para o Brasil. E depois ficam dizendo que nós interferimos na soberania. Os Estados Unidos está apenas se protegendo. Mas não foram vocês que foram aos Estados Unidos para fazer esse lobby? Diogo, o Moraes mandou o mandado de prisão, um minutinho, para a Flávia Cordeiro, cidadã americana, porque ela tuitou daqui dos Estados Unidos. O Moraes não gostou e mandou prender. Vocês acham que o Trump vai olhar isso como? Chutaram empresas americanas daqui como X, né? Não deixam a Rumble vir para cá, a não ser, né? Aí tem as condições, tem que bloquear o Alan dos Santos, o Terça Livre, esse e aquele. Uma violação clara da primeira emenda. Vocês realmente acham que o Trump vai olhar para essa situação e vai entender com normalidade? Só um líder fraco, como o Joe Biden, entenderia isso daí como normal. E no mas, máximo deputado, daria uma empresas norte-americanas, quando se instalam em outros países, não tem que cumprir a primeira emenda, né? Hein, Paulo, só um pouquinho. Empresas americanas, quando se instalam em outros países, não tem que estar olhando para a primeira emenda, gente. Queria voltar para a lei local, do Diogo, né? antes de responder a sua. Que a do Diogo eu acho que tem um complemento importante de fazer. Perfeito, vai. Diogo, o plano sempre foi, desde o início, baseado em duas premissas básicas, tá? Premissa número 1, o Alexandre de Moraes sempre vai dobrar a aposta. Então não há surpresa nesse momento. A premissa número 2 é que o Lula sempre vai fazer cagada diplomática. Então eu posso dizer a você que até agora o plano está funcionando perfeitamente, inclusive as suas consequências. Era sabido que o Alexandre ia reagir. Era sabido, como você explicitou muito bem, que ele ia fazer o presidente Bolsonaro de refém. Agora está, inclusive, saindo... Eu não usei essa palavra, só não coloque a palavra na minha boca, por favor. Não, é que eu não usei essa palavra. É que você disse que eu falei isso. Não, a palavra é minha. Ok. A palavra é minha. O que você disse foi que a consequência das tarifas foram a operação contra o presidente Bolsonaro. Isso você disse, não disse? Bom, tá gravado, o pessoal vai poder voltar. Sim. O documento que embasa a operação cita Trump, cita a chantagem que é feita por meio das tarifas, exatamente. Você é um bom jornalista, então não quero te mandar para prisão. Mas quando você faz uma operação policial contra alguém como consequência de uma tarifa imposta por um líder no exterior, isso você está tomando essa pessoa como refém, é comportamento de bandido, é comportamento de mafioso, que é efetivamente o que é o Alexandre de Moraes. Então, só para deixar claro, o plano sempre foi esse. Nós sabemos que nós estamos lidando com um gangster e que, portanto, ele vai se comportar como um gangster. Agora, o que tem sido extremamente positivo, e essa é a consequência, o que tem sido positivo é ver, por exemplo, hoje, a reunião da bancada do PL falando de forma uníssona em anistia, vendo a bancada do PL no Senado falando de forma uníssona em impeachment de Alexandre de Moraes. Ver a forma positiva como milhões de brasileiros estão reagindo. Porque, no final das contas, e esse é o plano, Diogo, esse é o plano Demori, esse é o plano Vilela, o que nós estamos fazendo é simplesmente tentar dar condições para que as instituições e o povo brasileiro reajam. Porque nós não vamos conseguir resolver o problema aqui dos Estados Unidos.
O que nós vamos conseguir é dar alavancas de negociação para a população brasileira possa reagir, e para que a oposição brasileira possa reagir, uma oposição que estava acuada, uma oposição que estava sem forma de negociação, uma população que estava desacreditada, e hoje nós estamos recebendo milhares e milhares, mais do que a gente consegue dar vazão, de pessoas nos agradecendo. Eu estou aqui andando nas ruas da Flórida, e as pessoas me abraçando, pedindo para tirar foto, dizendo que é herói, você é o salvador do Brasil. E eu falo, não sou, porque quem vai ter que salvar o Brasil vão ser as pessoas que estão no Brasil. Pensem no seguinte, nós somos pilotos de B-2 Spirit. A gente consegue daqui lançar bombas Bunker Busters que vão atacar e vão destruir uma instalação. Mas o Brasil precisa de ocupação. E quem vai ocupar a infantaria, que vai ocupar, vai ser o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa colocar pressão nos seus... Em primeiro lugar, o povo brasileiro precisa conversar com as pessoas na rua, conversar na padaria, conversar no trabalho, conversar nos seus grupos de WhatsApp, conversar. Depois o povo precisa pressionar os seus governantes, inclusive voltando às ruas. E o Congresso precisa reagir. O que a gente vai poder fazer é simplesmente dar subsídios para que eles possam reagir. Posso emendar uma pergunta para o Eduardo? Queria mudar um pouco o disco aqui, só para a gente virar. Só avisando o pessoal vai. Estranhamente o chat sumiu, não foi a gente não aqui. Ah, é? É. A gente atingiu 150 mil aqui e aí travou aqui, não aparece mais o chat. Nem pra nós aqui nem pra gente como servidor. Aqui, nem pra Olha, vocês. foi o Xandão, hein? Tentando... Foi o Xandão, gente. Será que o Xandão Cuidado, olha o Xandão aí. Tá tirando vocês aqui. É a ditadura da toga. Não sei, mas vamos ver. Vamos lá. Volta. Tá bom. Deixa eu só emendar uma pergunta pro Eduardo. Eduardo, uma palavra que sempre... permeia essa... Eu vou usar a palavra que você usou também, né? Mas não é no sentido pejorativo, a narrativa que vocês usam também, né? Porque a vida é feita de construção de narrativas, né, Vilela? A gente faz isso sobre a nossa própria vida, sobre a vida dos outros e sobre as coisas que a gente observa, né? A palavra da liberdade, né? Vocês usam muito essa palavra da liberdade, usaram muito na campanha eleitoral, usaram durante o governo do seu pai e usam agora, e uma das questões é a liberdade de expressão. Se fala muito nisso, o Paulo acabou de falar, né? O Alexandre de Moraes não permite a liberdade de expressão porque ele bloqueia empresas norte-americanas de atuar no Brasil e aquela coisa toda. Então, Eduardo, só queria dar um contexto e tentar entender exatamente como você está pensando hoje. Durante os anos em que eu fui editor executivo do site Intercept Brasil, durante 5 anos, nós publicamos muitas matérias muito críticas ao governo do seu pai na época, né? Acredito eu que nunca batendo abaixo da linha de cintura, né, Vilela? Sempre fomos muito corretos na maneira como a gente encarava as coisas, sendo adversariais, mas nunca fazendo nenhum tipo de... Eu tenho uma aqui que quem toma tapa não esquece. De jogo sujo. Não, tudo bem. Respeito a sua opinião, eu posso imaginar. Como do lado de cá temos também tapas que tomamos, né? Durante o governo do seu pai, principalmente depois que nós publicamos a Vaza Jato, o Sérgio Moro, ele era então o ministro da Justiça e da Segurança Pública do Jair Bolsonaro. E o próprio presidente Jair Bolsonaro na época e pessoas do governo e do Congresso partiram para cima do Intercept com muita violência. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Se não me engano foi o Carlos Jordi na época, pediu fechamento da redação do Intercept no Brasil. Posso imaginar que na Hungria aconteça coisa parecida com isso, né? Isso em declaração pública está registrado nos anais lá da Câmara dos Deputados, né? Era violência, mas vamos deixar... Não, vamos lá, deixa eu terminar. Não, pediu o fechamento da redação e de um veículo legalmente constituído no país. Eu não posso imaginar que num país democrático a gente tenha isso. Pedido por um deputado que era e é até hoje, hoje muito importante. Eu não me resulta que o governo Lula tenha pedido o fechamento da Jovem Pan. Tudo bem, eu vou terminar. Foi o Ministério Público. Perfeito, aí é o Ministério Público, isso. O Ministério Público pode pedir o fechamento. Bom, ele deve ter embasado lá, né, Paulo, nas suas alegações. Um deputado... Igual o Jordi embasou também. Embasou? Qual foi o embasamento na época, você sabe? Não sei, você que está dizendo. Pergunta pro Jordi. Então, eu sou contra, tá? Só para deixar claro. Então tá bom, posso terminar? Eu sou contra fechar a Jovem Pan e sou contra fechar o Intercept. Isso que eu queria pedir para vocês. Eu quero só endereçar pro deputado que está mais calado hoje, né? Bom, teve esse caso, teve um pedido público, inclusive, na Câmara dos Deputados para minha prisão, na época, como editor executivo do site. Teve um pedido público, inclusive, de expulsão, já que eles citaram o Glenn Greenwald aqui, o governo do pai do Eduardo pediu a expulsão do Glenn Greenwald do Brasil e pediu, inclusive, o próprio Jair Bolsonaro falou
na época que o Glenn teria que investigar a adoção dos filhos do Glenn, porque o Glenn teria adotado filhos no Brasil para se proteger da expulsão, porque quem adotar filhos do Brasil não pode ser expulso. A Carla Zambelli mandou a Polícia Federal na casa do Glenn, não foi? Para fechar, a Carla Zambelli, ela mandou a Polícia Federal, não foi? Fechou o Paulo, não, esse foi o Terça Livre. Tô falando com o Eduardo. Não, foi o Terça Livre que foi fechado com a Polícia Federal. Posso terminar? Deixa ela terminar, Paulo. Não, confundi aqui, foi rápido. Vamos lá. Desculpa aqui, confundi. Foi o Terça Livre que a Polícia Federal foi lá e fechou. Vamos lá, eu vou retomar toda a pergunta, pode ser? Pode. Bom, fala-se muito em liberdade de expressão. Vê se eu consigo terminar, né? Fala-se muito em liberdade de expressão. Vou retomar. Pediram o fechamento do Intercept, governo Bolsonaro. Minha prisão, governo Bolsonaro. Expulsão do Glenn Greenwald do Brasil, governo Bolsonaro. E o próprio Jair falou que o Glenn era malandro ao dizer que ele adotou crianças no Brasil para se proteger da lei e não ser expulso do Brasil. E, por último, a Carla Zambelli publicou, na época, no Facebook, o endereço e a foto da nossa redação, incitando pessoas a irem até a redação para agredir o nosso jornalista. Nós tivemos que fechar a redação por uma semana e mandar os jornalistas para casa. Queria saber se o Eduardo, já depois de tanto tempo que passou, se você, na época, concordou com isso, discordou, porque eu não vi manifestação sua, se você mudou de opinião, se acha que foi um exagero, porque parece que não é num país democrático que a gente resolve as coisas desse jeito, né, Eduardo? Em que pese, né, nenhuma dessas pessoas, como o Paulo bem disse, né, algumas delas foram expulsas do país? Não. A opinião o Bolsonaro pode ter, assim como a Folha não teve opinião, eu torço para que o Bolsonaro morra, assim como tiveram várias peças teatrais, né, incutindo no imaginário das pessoas o Bolsonaro sendo assassinado, jogando bola com a cabeça dele decapitado. Então não dá para reclamar de lado a lado, sendo que a esquerda sempre foi muito mais agressiva e nada acontece com a esquerda. E a direita, você bem sabe, né? A Carla Zambelli já não vive no país, eu também não vivo, Daniel Silveira está preso, o Terça Livre foi fechado. Isso sim são violações. Isso sim ultrapassa o limite de um debate, de opinião sobre o Jair Bolsonaro, sobre isso ou aquilo, né?